Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. Eu vou ter uma conversa hoje com uma pessoa muito especial e que tem uma missão também muito especial. Missão profissional, lógico. Eu vou conversar com a gerente de comunicação de uma concessionária. Em Manaus nós temos algumas concessionárias, mas eu considero esta concessionária uma das principais, até pelo seu porte, né? Uma concessionária de grande porte. E eu estou falando, logicamente, da concessionária de energia, que é a empresa Amazonas Energia. E a Gabriele Stocco, ela abraçou a missão de ser o elo de ligação entre a comunidade, a sociedade e a empresa. E me acredita, a missão desta jovem profissional não é uma missão muito fácil. Mas ela aceitou o desafio. Ela assumiu recentemente a direção da comunicação da empresa e está hoje vindo aqui, né? Ela está fazendo um périplo em várias emissoras, em vários locais de comunicação em Manaus e chegou a nossa vez aqui na Hora do H e nós recebemos ela com muito carinho e recebemos ela com muita alegria e satisfação. Até porque o que mais motivou a Gabriele Stocco a vir aqui foram as boas notícias. Ela é portadora de boas notícias, de histórias de sucesso que estão sendo realizadas pela empresa. Todas essas histórias que estão sendo desenhadas e construídas por uma equipe empenhada, uma equipe preparada, treinada para aumentar a qualidade do fornecimento de energia na cidade de Manaus. Bora verificar isso? Ouvindo que ela veio aqui conversar com a gente? Bora? Até porque tem uma coisa que é muito interessante sobre o trabalho dela. É que não existe... Pensem nisso, por favor. Pensem. E a gente nunca pensa nisso. Eu, por exemplo, eu comecei a pensar há um certo tempo, mas pensem nisso. Não existe ninguém na cidade de Manaus que não seja cliente da empresa que ela representa ou que não se beneficie pelo produto que a empresa de energia elétrica entrega para os seus clientes. Todo mundo precisa da Amazonas Energia em Manaus. Principalmente agora, que está fazendo... Teve um camarada hoje no rádio que disse, acreditem, que hoje, ele disse isso, que hoje à noite, às 20 horas, ia fazer 32 graus em Manaus. Eu não sei se... Eu não estou aqui, mas bora ver. Mas entenderam? Agora imagine morar numa cidade que às 8 horas da noite faz 32, 35 graus e que semana passada fez 40 graus sem energia elétrica, sem um bom fornecimento, sem qualidade de energia elétrica. Imaginem isso. Bora começar com ela. Gabriele Stocco, seja muito bem-vinda à Hora do H. Alegria te receber e conversar contigo pela primeira vez. Tendo tanta gente como testemunha, né? Eu acho isso muito legal. Humberto, muito obrigada pelo convite de novo, te agradeço muito, porque, como você falou, trazer informações boas, né, sobre o fornecimento de energia elétrica, o desafio que é entregar energia elétrica no Amazonas, né, nossa... É para todo o Amazonas, né? Para todo o Amazonas. E o que a gente faz, eu lhe digo, nenhuma distribuidora no Brasil faz. Eu sou um pouco suspeita para falar, mas talvez seja interessante que pessoas como eu, que tem várias também na nossa empresa, falem da nossa empresa como a gente fala. Eu sou apaixonada pelo que a gente faz, como a gente faz, com a categoria que a gente faz. E não é fácil. Entrar no interior do Amazonas com todos os desafios de logística, com tudo que a gente faz, entregar tudo energia... diferente de um lugar para o outro, não é? Completamente. Um lugar está alagado, um lugar está seco, não é assim? Exatamente. Completamente diferente, com logísticas diferentes, entregar energia
que aqui na capital a gente pensa como só um instrumento para amenizar calor, mas se você pensar para o interior, ele é dignidade. Sim. Porque existem comunidades inteiras que estariam no escuro sem a Amazonas Energia, sem a nossa presença. E a Amazonas Energia tirou essas pessoas do escuro. Exatamente. Um escuro que durava muitos anos, não é? Muitos anos, Gabriela? muitos anos. E aí, todas essas extensões de rede, de posteamento, tudo. É o trabalho que a gente tem no Amazonas, que não é pequeno. Nós somos um estado do tamanho de um país. É verdade. Então, imagina a logística e o trabalho que a gente tem em cima disso. Trazer um pouquinho essa visão, acho que é super importante. Então, te agradeço de novo. É importante a gente mostrar esse nosso trabalho que vai em todos os cantos. Nós estamos em todos os lugares. Todos os dias meu celular está bombando, ou seja, notícias do interior, notícias da capital, sim, todo mundo dedicado. E, como diz o nosso slogan, né? 24 horas com você. E é 24 horas mesmo. É verdade. E isso que eu falei, apresentando você, Gabriele, de que todo mundo é cliente da Amazonas Energia e quem não é, mesmo assim se beneficia. Porque não existe quem viva sem energia elétrica hoje em dia, não é, Gabriela? Exatamente. Eu acho que é impossível você conceber uma pessoa que consiga viver sem energia elétrica hoje. E a nossa missão é levar energia para todos, é regularizar as pessoas que estão só se beneficiando, até para que a gente possa trazer o que a população pede para a gente. O que o cliente pede, né? O que eu e você pedimos? Um serviço bom, um preço justo. Então, para isso, tenho que fazer os investimentos corretos, eu tenho que estar dentro dos meus parâmetros regulatórios, eu tenho que vencer perda, eu tenho que regularizar clandestino. Gabriele, você falou em regulatório, isso significa que, como concessionária, a Amazonas Energia é regulada pela ANEEL. Não é a Amazonas Energia quem decide, por exemplo, o preço da tarifa. Não é a Amazonas Energia que decide o que vai ser, o que não vai ser, assim, aleatoriamente. Existe um órgão chamado ANEEL, que é o órgão regulador da concessionária, não é isso? Que decide e diz tudo que eu posso ou não posso fazer. Porque se você pensar, energia elétrica, isso, né? Ela é muito complicada. Então, imagina você, eu tenho parâmetros de distribuição que vão contar, eu preciso enviar para a ANEEL a continuidade, a qualidade da energia que eu entrego, os prazos, todos os prazos com que eu A ANEEL é a agência reguladora serviço. Da Amazonas Energia nacional, né? Nacional, lá em Brasília, exatamente. não é isso? Então, todos esses parâmetros, eles são definidos pela ANEEL. Em contrapartida, ela analisa tudo que eu faço, todos os meus investimentos, todas as minhas ações de combate à perda, para que ela decida qual é o preço que eu tenho que praticar no Amazonas. Vocês não fazem nada se a ANEEL não jogar água benta, quer dizer, der o sinal verde. Exatamente, Nada. porque se eu fizer, eu vou receber penalidade. Né? Eu sou penalizada, eu sou fiscalizada mês a mês pela ANEEL, e aquilo que eu fizer de errado, a ANEEL me penaliza. Está aí para todo mundo ver que são situações públicas, as penalidades que a ANEEL já praticou no passado contra distribuidoras de energia elétrica por violações, seja de atendimento, seja de distribuição de energia, de regras financeiras. Então, até como eu vou contabilizar as coisas na minha empresa, tem um regramento na ANEEL. Olha. E eu tenho que fazer isso certinho. Então, tudo isso foi pensado numa agência reguladora, por quê? Porque ela tem técnicos, pessoas que entendem do negócio de energia elétrica para poder definir como é que a gente vai fazer. Eu não posso chegar... Tem que ser capacitado para lidar com energia elétrica. Senão é uma tragédia, não é? Eu parto do seguinte princípio, Humberto. Para eu saber mandar, eu tenho que saber fazer. Então, as agências reguladoras, elas existem para isso, para elas poderem mandar o que a Amazonas Energia ou qualquer outra concessionária tem que fazer, tem que saber fazer. Porque senão acontece um caos. A gente imagina que eu entregar a energia daqui para Manacapuru é uma coisa e não é. É muito, muito maior do que a gente pensa. Um exemplo, você se lembra da época do rompimento em 2019 do cabo subaquático? Lembro. O que você acha? Qual é o tamanho desse cabo subaquático? Pois é. Atravessa o Rio Negro, né? Exato. Todinho até Mas qual é a Manacapuru. largura dele? Você acha que ele é um negócio desse tamanho? Não, ele é desse, eu vi. Exatamente. Então, quando a gente olha para para isso, imagina, não, é um cabo que passa daqui para uma outra cidade,
sussa, né? É um cabo que rompeu. Não, é um negócio enorme. Então, para você pensar, você precisa ter exatamente pessoas que são capacitadas, que entendam e visualizar, que possam visualizar as questões para que a gente possa chegar nas melhores soluções. A Amazonas Energia, ela não faz nada da cabeça dela. Até porque tudo que eu preciso fazer, eu preciso da bênção da ANEEL, e tem práticas corretas para fazer isso. Então, até para eu pensar no investimento, eu não posso pensar em qualquer investimento. Não posso pensar no investimento mais caro. Tem que ser investimento prudente, que traga um retorno prudente. Porque, afinal de contas, eu sou concessionária. Todo esse patrimônio é da União, não é meu. Eu estou aqui cuidando dele, né? Sim. Explorando ele, melhorando ele, como a gente fez. Tem obrigações a serem cumpridas. Exatamente. Metas a serem cumpridas. Tem todo um requisito do que deve ser feito, e é policiado isso. Exatamente. Fiscalizado o tempo todo, todos os meses. A gente está lá, mostrando os nossos números, sendo cobrados. E tendo que mostrar trabalho. Gabriele, me fala uma coisa. Quando eu anunciei que você viria aqui conversar com a gente, e tem um monte de gente vendo a gente nesse momento, mas eu vou falar só para ti. É o seguinte: como é que hoje está essa questão dos modernos? Eu sei que é moderno porque eu mergulhei na informação, eu li, eu vi, inclusive, filmetos, conversei com pessoas, engenheiros, eletricistas envolvidos nisso tudo. E me diz uma coisa, como é que está a questão da instalação daqueles modernos medidores que foram planejados para serem instalados, para substituir os antigos? Aí entrou a justiça no meio, entrou o IPEM, e foi um imbróglio terrível. Ok, pode continuar, não? Não, agora não pode mais. A Assembleia Legislativa. Você pode fazer um resumo do que está acontecendo com a instalação desses medidores? O que deu, o que está dando e o que vai dar? Fala pra gente. Humberto, muito importante. Eu vou fazer um histórico bem rápido para você entender. À vontade. O medidor SMC, o inteligente, né? Essa nova tecnologia... É uma nova tecnologia. Ela é uma nova, velha tecnologia. Para você ter uma ideia, ela é empregada desde 2004 no mercado nacional e no internacional. E a gente tem países... Normalmente. São 15 estados brasileiros, contando o Amazonas, e está em quase todos os continentes, exceto pela África. Mas tem ali Estados Unidos, Japão, China, todos esses países, eles contam com essa tecnologia. Porque ela é uma tecnologia, como fala exatamente o nome, inteligente. Ou seja, eu tenho uma empresa que era pública, que precisava de investimento, né? Eu tenho uma rede hoje, se você olhar a nossa rede hoje, ela é uma rede que não é isolada. Então, ela não é uma rede inteligente. Para eu descobrir onde que está faltando energia, eu dependo do cliente para ligar no meu 0800 e me dizer que está faltando energia. E aí, o SMC viria para revitalizar a rede, melhorar e tornar o serviço inteligente. Por quê? Você consegue imaginar o desafio que é você mandar um caminhão lá do Tarumã para cá, para Cachoeirinha, ou para o Japim, para qualquer outro lugar, no nosso trânsito de Manaus? Por exemplo, estoura um desses transformadores. E aí eu estou no pior horário. Eu estou no pior horário. 5 horas da tarde. Se eu conseguir mapear essa rede a ponto de eu descobrir onde que está o problema ou qual é o problema, eu consigo mandar uma moto ao invés do caminhão, que é muito mais rápido, um caminhão menor, um carro. Eu consigo direcionar o atendimento para ele ser muito mais rápido. Eu também consigo dar um atendimento mais rápido para o meu cliente e diminuir o custo operacional. Porque hoje, se você esquecer de pagar a sua energia e você for cortado pela falta de energia, você paga, liga para a empresa e em até 24 horas você tem o seu serviço restabelecido. Isso é ponto pacífico. Isso hoje, né? No convencional. Sim. No medidor inteligente, eu consigo fazer isso em meia hora. Você paga pelo Pix. Você paga pelo link de pagamento, né? Muito rápido. E aí você liga, Amazonas Energia, acabei de pagar. E pronto. Beleza, Gabriele. Clica num botão, a energia está de volta na sua casa. Eu evito acidente. Quer dizer que o corte e a ligação
Tudo é feito remotamente, de forma inteligente, é isso que você De está forma dizendo? inteligente, de forma inteligente. E aí eu pego todas essas equipes que eu tenho em campo e coloco elas para atender as emergências do dia, que são quando um transformador queima, quando uma árvore cai em cima da rede, mas até a queima de transformadores... Um abarroamento do carro com do poste. poste, exatamente. Mas até o transformador eu consigo preservar a vida útil dele quando eu revitalizo a rede. Porque, lembra do que a gente falou no começo do programa? Olha só, todo mundo se beneficia da rede da energia elétrica. Sim, todo mundo precisa. Mas nem todo mundo está aqui na minha rede, está constando no meu cadastro. Sim, nem todo mundo é cliente da Amazonas Nós vamos Energia. já falar sobre isso. Nós vamos falar Quando sobre eu não visualizo essas pessoas que usam e ela sobrecarrega o meu transformador, ele queima, ele explode. Sim. Então, quando eu Porque passo... o transformador tem capacidade para distribuir tanto. Exatamente. Se começar a meter um monte de, por exemplo, os gatos ali naquele transformador, a tendência é ele... sobrecarregar e explodir. Exatamente. E aí, o que acontece? Se eu consigo enxergar, eu faço um planejamento melhor, eu aumento a capacidade daquele transformador, eu troco, ou eu coloco mais de um. E aí, eu tenho uma rede adequada para a demanda que eu tenho. No verão, a gente visualiza isso muito mais fácil do que qualquer época do ano. Porque todo mundo usa o equipamento, que é principalmente o ar-condicionado. É o que está acontecendo agora. Exatamente. E todos os dias são diversas reclamações, são diversas ocorrências. E aí? E outra coisa. Você agora me empurrou para uma questão que eu ia falar daqui a pouco, eu vou falar agora. Manaus, eu gostaria de saber, continua sendo a cidade onde o maior número de ligações clandestinas, logicamente, em relação ao número da população, Manaus ainda é uma das campeãs do Brasil. E outra coisa, qual é o percentual de ligações clandestinas que nós temos aqui em Manaus? Eu me lembro, tem um número que eu me lembro, 32%. Esse número aumentou ou diminuiu? Aumentou. E outra coisa que eu me lembro sobre o verão. A pessoa que tem ligação clandestina, e você que tem um vizinho, que esse quadro que eu vou descrever agora você vai reconhecer, veja se não é verdade. A pessoa que tem ligação clandestina, ele sai de casa, deixa o ar condicionado ligado, ele não desliga porque ele quer voltar e a casa está toda resfriada. Quem paga a energia não faz um negócio desse. Então, Manaus está cheia de ligações clandestinas. Estão aumentando? Então, nosso percentual, nós somos o campeão do Brasil. Continua, então. Amazonas é campeão no Brasil. De ligações clandestinas, de gatos. Ligações irregulares, que a gente chama isso de perdas. Tá? Porque nem sempre é o clandestino. Técnica, né, tem aquela pessoa que tem um medidor, mas mexeu no medidor ou desviou por fora da medição. Quando e aí isso é perda também. Quando medidor é gato? E é crime. Não, é crime, claro, né? É crime. Desviar energia é crime previsto em lei, né? Sempre. Ou você faz a irregularidade no medidor. Ok. Ou você faz antes do medidor, que é o desvio. Quando você faz a ligação direta do poste para a tua casa, isso é o gato. É o gato. Eu demorei um pouquinho para conseguir enxergar isso, mas quando você está passando pela rua, somente no trânsito, eu tenho esse hábito. Estou andando pelo trânsito. As pessoas não olham para o poste, e olho para né? cima. Aí quando eu olho para cima e você vê o ganchinho assim, ó, parece uma varinha de pescar. Sim. Aquilo você pode ter certeza que não é regular. Você pode olhar para o ganchinho. Onde tem um ganchinho, você pode ter certeza que aquilo é uma ligação irregular. Então eu costumo passar pela rua e saio fotografando. E dependendo da rua que eu passo, é uma rua inteira. E é difícil eu conseguir identificar a ligação que está regular. Quer dizer, existe então uma concessionária paralela, legal e a ilegal, né? Pessoas Exatamente. Estão se beneficiando da energia que é produzida, mas que não tem conta de energia, né? Só que aí, Humberto, o que a gente sempre tem que lembrar? Essa perda do Amazonas é de aproximadamente 43%, 44%. Meu Deus, aumentou então 11%. O número que eu tinha era 32%. Agora imagine, isso não é a maioria da população. Né? Não é a maioria da população. E essa maioria da população que não está furtando energia, que está pagando suas contas corretamente,
que dá duro para economizar nesse tempo de verão. Eu preciso dar uma resposta para essas pessoas. Uma resposta eficiente. E eu que pago a minha conta em dia, eu estou pagando também pelo meu vizinho que está roubando energia? Eu estou? Uma parte, sim. Uma parte da perda é considerada na tarifa. Ela é distribuída dentre aqueles que pagam. Isso foi determinado pelo governo federal no regramento da ANEEL. Olha. Então, o que eu considero no momento em que a tarifa é revisada, no momento que a tarifa é definida, é perdas, investimentos, enfim, várias questões que são consideradas na tarifa. Aí presta atenção. Uma parte desse percentual é aproximado na sua tarifa do valor da sua conta, é 17% do que você paga. Então, estou pagando R$100 na minha conta de energia, R$17 é a energia do teu vizinho que está furtando. Que está furtando. A outra parte, que não é coberta pela tarifa, quem paga é a própria Amazonas Energia. Uhum. E aí, quando eu estou comprando por 100, vendendo só 56, 44 é o meu prejuízo, né? Suponhamos que metade disso eu consigo entubar no bom pagador. O restante é prejuízo efetivo. Então é um prejuízo que eu tenho que cobrir todo mês, né? Porque Com o meu caixa. Não existe empresa, né? Quer dizer, no caso da Amazonas Energia, ela existe, que suporte no setor privado uma perda mensal contínua de 42%. Por que você acha que a gente foi privatizado? O sujeito tem 100 pares de sapatos, vende 60 pares de sapato e 40 pares ele roubam dele. Como uma empresa, uma sapataria dessa vai sobrevive, a conta nunca fecha. E aí o que acontece? Eu não consigo diminuir o valor da energia. Mas além disso, eu também não consigo investir de volta no sistema, porque eu não tenho dinheiro, porque todo mês eu tenho que ficar cobrindo aquela perda. É claro. Então, aquele meu cliente que paga direitinho, que faz as coisas corretamente, como é que eu vou dar para ele o serviço bom, de qualidade, barato, que ele espera de mim, se eu não consigo combater o furto? É um paradoxo. Realmente incrível. É incrível isso. É impressionante, né? E me diz uma coisa, o que a gente pode, de positivo aqui, indicar para quem hoje está usando o gato? Vai ver o cara perdeu o emprego, o cara está com dificuldade, etc. Me diz uma coisa, existe algum tipo de tarifa, por exemplo, essa tarifa social, é uma tarifa que ela é aplicada a pessoas de baixa renda, pessoas que não podem, logicamente, pagar muita energia. E o que a pessoa pode fazer sobre a tarifa social? Qualquer pessoa pode, por uma questão puramente econômica, aderir ao projeto da tarifa social? Olha, Humberto, a primeira parte, o requisito básico para a tarifa social é você ter o cadastro, né, ter o seu NIS no CRAS. Então, a gente tem feito vários trabalhos junto com a prefeitura para cadastrar pessoas. E onde é feito esse cadastro? Na Secretaria de... de cidadania, né? Ou nos CRAS mesmo da cidade, que estão espalhados pela cidade. Você chega lá e diz, eu gostaria de me inscrever aqui. Gostaria de me inscrever, de ter o meu NIS. Para receber e a partir desse número, quando você tiver o número do seu benefício social, você pode procurar a Amazonas Energia em qualquer loja ou até pelo 0800, pelo site, se cadastrar na tarifa social. Nós iniciamos esse trabalho em 2000. É uma tarifa fixa, É um desconto na sua fatura. E aí, quanto mais você economiza, maior é o seu desconto. Esse desconto pode chegar até 65% do valor da tarifa. Então, se a tarifa fica R$1 para nós, para o beneficiário da tarifa social, ele vai ser a diferença, né? Vai ser com 65% de desconto. Só que o beneficiário da tarifa social só se beneficia de desconto até uma certa faixa de consumo, que é de 220 kW. Então, aliado à condição, ele também precisa ter o consumo consciente de energia elétrica. Sim, claro. Hoje, Humberto, o que a gente percebe em campo? Quando vamos visitar as famílias, eu participei desse estudo, estudei junto com as pessoas, é que
a maior parte dessa energia que é desviada, ela é desperdiçada. Como você falou, é o vizinho que sai, deixa o ar-condicionado ligado para quando ele voltar. Mas é uma geladeira num péssimo estado. É a ligação que está assim, completamente depredada. Da fiação, né? Exatamente. Tudo isso é gasto de energia que nós precisamos observar. E outras coisas também são muito importantes. No Amazonas, a gente tem uma característica familiar que é diferente de outros estados. Nós temos vários núcleos familiares dentro de uma casa só. E uma das coisas das quais eu sempre converso quando vou atender uma cliente... Você diz o filho morando com a família na casa do pai. É isso que você está querendo dizer? Ok. Atendo muitas senhorinhas lá na sede da Amazonas Energia e a gente conversa. Olha, esse valor da sua energia está vindo, suponhamos, em R$500. Quem está morando com a senhora? Porque elas já chegam falando assim, olha, eu só tenho a minha aposentadoria, eu não tenho como pagar isso de energia. E a gente começa a entrevistar para fazer o cliente entender o que está acontecendo. Ele fala, olha, mora comigo meus 2 filhos, um deles é casado, tenho 2 netos. E quando você olha, é um núcleo familiar composto de 6 pessoas no mínimo. Não tem como a energia ser menos do que esse valor. São 5, 6 pessoas na casa. Então, o que a gente conversa com ela? Você, direto, os seus filhos te ajudam, sua família te ajuda a pagar energia? Não, fica só comigo. Ninguém. Então, essa conscientização também é um trabalho que a gente tem feito com os clientes. Olha, não adianta você morar na casa da sua mãe e pensar que você não pode, que você não tem que pagar energia elétrica. Tudo isso são aspectos culturais que a gente precisa ir vencendo aos poucos dentro do Amazonas. E essa concessão, ela tem esse desafio, que é perdas. Como é que eu vou combater perda de uma forma eficiente? Porque eu não posso chegar todo dia, vou lá no endereço X e removo o desvio. Vou embora para casa. No mesmo dia, a pessoa coloca o desvio de volta. Isso é eficiente? Eu gastei uma equipe, isso tem um gasto, isso tem a gasolina, tem a equipe, tem o caminhão, enfim, tudo isso para eu não ter nenhuma efetividade. Então, o que começou a se ver em outros estados e no mundo? Que não basta só eu ficar fiscalizando a rede, né? Às vezes a prática ilegal ela é mais rápida do que eu, como Amazonas Energia, como concessionária. Eu preciso investir numa tecnologia boa, né? Inteligente e antifurto. Agora, como é que está a situação hoje dessa questão? Porque aí a justiça disse, não pode. Suspende o fornecimento, o uso da tecnologia inteligente. Aí eu soube que, volta. Aí, novamente, parou. Aí a Assembleia Legislativa, lei, não pode. Como é que está a situação hoje? Então, hoje, nós temos essa lei que está impedindo que a gente instale medidor aéreo. E os instalados não estão sendo usados? Os instalados estão computando valores ainda. Sim. Mas eles não são utilizados para faturamento. Entendi. Tá? O faturamento é realizado conforme um regramento que a ANEEL deu pra gente. Olha, antigo. Alguns estão sendo instalados medidores antigos, mas hoje alguns são faturados por média. A média dos 12 meses anteriores à instalação do medidor inteligente. Entendi. Para algumas pessoas, isso é uma desvantagem. Porque algumas pessoas a gente mapeia e percebe que essa média ela está maior do que o faturamento dela. Porque são pessoas que, às vezes, até pelo próprio medo de algumas notícias falsas, acabaram, né, muito preocupadas com a energia delas e elas pouparam energia de fato. Entendi. Mas outras não. Outras, isso ainda representa uma vantagem, porque se tem muita gente ainda, e dependendo do bairro e do local que você vai, essa perda ela é muito grande, a ponto de serem pessoas que nunca conheceram o próprio consumo. E aí a gente vai ter aí pessoas que vão se acostumar a dizer, eu pagava R$50 e agora eu estou pagando 300. Beleza. Humberto, R$50, sabe quanto é uma ligação bifásica? Não tenho ideia. É consumo mínimo. R$50 é consumo mínimo. É o mínimo. Ou seja, se você não estivesse usando nada, entendi, é R$50. Então, como conceber esse tipo de narrativa como verdade? Entendi.
né? Isso não existe. Só o teu ar-condicionado, só esse ar-condicionado que está funcionando aqui, na temperatura que ele está. Se ele funcionar 5 horas por dia, isso é 160 kW no mês. Num mês. Se eu colocar ele no 17, um pouquinho mais, 8 horas por dia, isso é 199, 200. Então, como que esse consumo vai ser baixo? Uma pessoa com ar-condicionado. Você tem razão, difícil. Nós temos, infelizmente, pela característica do nosso clima, a necessidade do ar-condicionado. Sim. Mas a gente precisa também de consumo consciente. E estar consciente usar racionalmente, de que esse ar-condicionado, ele é um gasto alto na energia elétrica. Você acha, o que a empresa recomenda? O quê? 22 graus a noite toda? É ideal 22, 23? 22, 23 graus, ele vai manter... Conserva bem, né? Vai manter um ambiente fresco. Porque tem muita gente que usa 18, 17 a noite toda. A noite inteira. E um edredom, o que é... o que é bem contraditório. Levante a mão aí, quem estiver nos vendo, que não tem o edredom em casa. Eu acho que são 2 milhões de edredons em Manaus. Todo mundo tem edredom. Eu tenho. Tu tem? Eu não tenho. Eu não tenho. Te juro que eu tenho. Eu não tenho. Já faz parte de uma cultura esse edredom. Não, a minha mãe odeia edredom. Ela então ela é a mulher do lençol. Mas se vende muito edredom aqui em Manaus, não é? Vende muito. E pra que a gente não tem um clima pra isso? Mas é porque bota 17. Mas pra que se a gente pode usar o 22 e um lençol vai te... Assim, se você quiser complexo, se sentir né? abraçado, você dorme com alguém. Sim. Não precisa do edredom. Boa. Gostei. Não é? Gostei. Gostei. São hábitos culturais que precisam ser retirados do nosso dia a dia. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, abrir a geladeira e ficar ali pensando na vida. Não pode. Não tem como. Abriu a geladeira para você ficar né? olhando e tentar descobrir o que é que você vai fazer hoje na janta. E quem consegue, e quem coloca a roupa de trás da geladeira para enxugar? Acabou, né? Aí é chutar o balde. Chutar o balde, com certeza. Olha, a geladeira, ela é uma caixa que resfria a sua comida, certo? Se ela estiver num ambiente que é muito quente, que pega muito sol, ela vai funcionar mais vezes. Porque o calor, ele não deixa de entrar na geladeira completamente. Por mais vedada que ela seja, a gente sabe que, de vez em quando, ali o motorzinho dela precisa funcionar. Se eu coloco a toalha atrás dela, se eu fico abrindo várias vezes, eu faço com que o motor dela funcione mais vezes por dia. E aí, o consumo aumenta. Entendi. Então, tudo isso precisa sempre ser estudado. E estudar desde pequeno, incentivar as crianças, incentivar principalmente as crianças que... Consumo inteligente, né? E consciente. Olha, entrou, veio brincar. Se tá claro, abra a janela, brinque com a luz desligada. Sim. Não abra a geladeira e fique olhando para a geladeira. Tudo isso, se você ensinar com a criança desde pequeno, a gente vai ter um outro olhar, né? A gente não ensina todos os dias a criança a não desperdiçar água. Concordo. Não vamos também desperdiçar energia. Me diz uma coisa, que projeto é esse que eu estava lendo a respeito que me encantou? Que vocês entregam cestas básicas para as famílias carentes e isso é feito nas sextas-feiras? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira? Toda sexta-feira. E quem desenha isso é a própria equipe da Amazonas Energia e vocês entregam, vocês preparam as cestas básicas e entregam. Você tem um número de quantas já foram entregues até hoje? Eu tenho, olha, já foram Quando começou esse projeto? Esse projeto começou no ano passado. No ano passado, né? No ano passado e iniciou no seguinte sentido. Qual é a filosofia? Olha, a gente está com muita dificuldade hoje na Amazonas Energia financeira, como todo mundo passou na pandemia. Na pandemia. Mas será que a gente não tem um pouquinho para dar, um pouquinho para oferecer para as pessoas? E aí iniciou-se esse projeto, que é o Energia Solidária. Energia Solidária. E dentro da Energia Solidária, toda semana, os funcionários da empresa vão até o almoxarifado. Eles constroem as cestas, então a gente compra o material, todo mundo faz a cesta. Estão todos lá, eles
Eles mesmo preparam as cestas? Eles mesmos preparam as cestas, né? A gente compra o saco e a gente coloca um pouquinho. Sim. E eu participei algumas vezes. Tenho a honra de trabalhar lado a lado com as pessoas que viabilizam esse projeto semanalmente. E a gente já beneficiou mais de 81 mil famílias. Olha só. Tá? E toda sexta-feira algumas famílias estão sendo beneficiadas. Uma cesta boa, tá? Como a gente compra separado e constrói a cesta, é uma cesta muito boa, com bastante alimento e 2 frangos para essa família. Então, assim... como é que vocês escolhem as famílias que vão ser beneficiadas, Gabriela? Qual é o processo? A gente tem feito um trabalho junto com as igrejas católicas de todas as regiões. Então, fala com as pastorais, cadastra essas famílias e vai semanalmente entregando. Entendi. Né? A gente quer futuramente expandir cada vez mais esse projeto para acessar cada vez mais famílias, e a gente tenta sempre entregar em vários bairros, levar, os funcionários ajudam, a gente tem carros da empresa, tem os funcionários que levam, e aí sexta e sábado os funcionários vão entregando As cestas são preparadas na sexta. Entregues na sexta e no sábado. E no sábado, exatamente. Por exemplo, amanhã é sexta. Amanhã haverá... Amanhã a gente já está lá no almoxarifado. Já está tudo pronto para entregar já para novas famílias. Exatamente. E aí são... Fantástico esse projeto. Isso. E é interessante e renovador participar do projeto. Porque você observa pessoas que realmente necessitam de uma ajuda. Tantas pessoas que estão aqui na nossa cidade, mas não só na cidade, no interior também. No interior a gente entrega, né? Principalmente nessa época de cheia, a gente percebe o quanto que o nosso Amazonas precisa de ajuda na época de cheia. Sim. Então a gente entrega, faz a energia solidária nos interiores, na capital. E não tem prazo de validade. Esse projeto é um projeto que está aí continuamente, né? É um projeto permanente da Amazonas Energia. A gente leva a dignidade na luz e esperança nesse projeto para as pessoas que realmente necessitam desse olhar carinhoso com a empresa. Então, hoje, a gente já entregou, acho que Pode colar. Não tem nenhum. Pode colar. Deve. Mais de 1.400.000 quilos. 1.400.000 quilos de insumos. Tá? São Que cestas, maravilha. frangos, lanches. E aí, assim. Lanche para crianças. Para crianças. Miudinhos, né? Isso. Maravilha. Então, tudo isso voltado para a gente também ter esse olhar social. Muito legal. Que a gente precisa no nosso estado. Me diz uma coisa. Primeiro, adorei te conhecer, conversar contigo, e quero te pedir uma coisa. O que você acha importante dizer para os clientes da Amazonas Energia nesse final da nossa conversa? Olhe para lá, que eles estão te vendo. Tem tanta coisa que eu sei que você quer dizer, mas de que forma você resumiria um recado para os clientes que levasse esperança e fé no trabalho que está sendo desenvolvido por toda a equipe da Amazonas Energia? Olha, falar hoje aqui pela Amazonas Energia é um desafio, porque eu não falo só por mim, né? Falo por milhares de pessoas que estão todos os dias trabalhando. Converso com eles, não conheço todos, mas conheço muitos deles, admiro todos eles. Gostaria que as pessoas que estão escutando a mim consigam olhar com esse carinho, né? Talvez tentar entender um pouquinho a nossa empresa através dos meus olhos ou dos olhos da minha equipe, dos olhos da nossa direção, dos nossos funcionários, e aprendam a se apaixonar por esse patrimônio que é a Amazonas Energia, e aprendam a ter orgulho do que a gente faz. Hoje eu sei que não é fácil enxergar a possibilidade de melhoria em alguns aspectos, sobretudo o preço,
mas eu peço também esse voto de confiança para que nos deixem executar os nossos serviços, nos deixem fazer aquilo que nós precisamos fazer para dar a resposta que o público precisa. Porque por trás dessa energia que chega para carregar o seu celular, por exemplo, tem toda uma cadeia e uma quantidade de pessoas que ninguém imagina que está lá se dedicando dia e noite. E eu sei que as críticas sempre vão existir, isso é normal. Muitas delas nos ajudam todos os dias. Mas também entendam e vejam se aquilo que vocês estão repetindo é de fato a verdade, ou se só é realmente algo para descredibilizar ou para tentar destruir o trabalho de tanta gente dedicada. Tentem procurar um pouquinho sobre o nosso negócio, entender um pouquinho o nosso lado, porque eu acho que a gente vai construir muitas coisas boas juntos. Esse é o recado, Humberto. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigada. Foi maravilha conversar contigo. Igualmente. Você vai voltar outras vezes aqui. Com certeza. Gente, por hoje é só. Eu quero, através daqui, nesse final de conversa, endossar uma coisa. Eu tenho orgulho de dizer que eu conheço a equipe. Eu conheço os fundamentos, a paixão, o envolvimento e o compromisso da maioria da grande equipe da Amazonas Energia para levar um serviço de qualidade para todos nós. E eles continuam tentando e não medem empenho nem desempenho. Eu quero mandar aqui direto um forte abraço, um abraço fraterno, desde o Orsini, passando pelo Radi, pelo Rodrigo diretor e pelo Rodrigo Félix, que foi o camarada que desenhou esse encontro e tornou possível. Rodrigo, muito obrigado. Eu sempre pude e vou continuar contando com você. Que não falte fé nem esperança em você de que o melhor sempre está por vir. E a Amazonas Energia está tentando o melhor que eles podem fazer e não vão desistir nunca. Eu tenho certeza disso. Até amanhã, gente.